a nossa estratégia vai ser a seguinte. Normalmente eu faço a aula pelos temas mesmo, pelo edital mesmo da prova. Eu vou fazer esse curso um pouquinho diferente. Nós vamos pegar um grande guarda-chuva de questões internacionais e depois vamos afunilando até o caso brasileiro, tá ok? Então, vai ser essa estratégia. Nós vamos falar de economia, educação, relações internacionais num nível global. Depois vamos descer para a América Latina, que vai ser o grande aperto na prova. E depois para o caso brasileiro, que é óbvio que eles vão privilegiar, né? Não tem como ser diferente, né? Vão privilegiar questões sobre o Brasil. Então, acho interessante, eu sempre gosto de começar falando de relações internacionais, falando pela questão palestina. Depois a gente vai conversar sobre Primavera Árabe. Até porque a Primavera Árabe... Pessoal, imagine uma questão de prova assim. A Primavera Árabe foi deflagrada em janeiro de 2011, a partir da queda do presidente Zine Ben Ali na Tunísia. Este movimento se encerrou com a deposição de Muammar Gaddafi, presidente da Líbia. Certo ou errado? Errado. A Primavera Árabe está em curso. Qual é o caso que está em curso? Sírio. Uma questão rápida sobre a Palestina. A ONU recentemente reconheceu o Estado palestino, certo ou errado? É isso que vocês vão encontrar na prova. É esse o grau de dificuldade. Bem, vamos lá. Essas coisas vão ter que ficar claras. Então, questão palestina. Lembrando que quando eu estou falando da questão palestina, eu posso falar da questão palestina por dois caminhos. O conflito entre palestinos e israelenses, né? A questão árabe-israelense, essa é uma forma, né, de encarar o problema. Um problema milenar, bíblico, diria para vocês, da Gênese, né? Tá lá, né? Querem entender a origem disso? Leiam a Bíblia, né? Velho Testamento, vai ler lá a Gênese e você vai ver onde começou esse negócio. Claro que a gente não precisa retornar tanto, né? Não vou fazer vocês lerem o Antigo Testamento para fazer a prova da CESP. Mas tem um fato mais, vamos dizer assim, recente, ou dois fatos mais recentes, que desencadearam, né, novas questões sobre os conflitos árabes-israelenses. Primeiro, a criação do Estado de Israel em 1948. Lembrando que o Estado de Israel foi criado em 1948 como um desdobramento da Segunda Guerra Mundial, contra os crimes cometidos pelo regime nazista contra os judeus, e a ONU entendeu, né, que deveria se validar, né, a criação desse Estado em 1948. Entretanto, esse Estado não foi criado num lugar ermo, né, em cima do nada. Na região onde foi criado o Estado de Israel, já existiam os povos palestinos. E aí começa, né, a treta, que é como que dentro da mesma região, palestinos e árabes, rivais históricos, bíblicos, né, poderiam conviver em harmonia, em paz e felicidade, saltitando pelas campinas verdejantes do Rio Jordão. Não dá. Não tem como. E aí começa conflitos e embates, entre eles, né, desembocando em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Bem, a Guerra dos 6 Dias, na verdade, acaba definindo
uma supremacia israelense sobre o território e, em função dos resultados do conflito, uma divisão do território. Esse território ficou dividido como? Como mostra aqui no slide para vocês. Faixa de Gaza, Cisjordânia, mais a parte de Jerusalém Oriental, como era dividido antes da Guerra dos 6 Dias, pertence aos palestinos. Ou seja, o território, né, já tinha tido uma divisão prévia, mas lembrando que a divisão não era uma divisão legal, né? Era uma divisão política. Ó, vocês palestinos, vocês podem ficar na faixa de Gaza, vocês podem ficar na região da Cisjordânia e vocês podem ficar na parte da cidade de Jerusalém Oriental. Ou seja, eles dividiram uma cidade ao meio, Jerusalém, dividiram territórios não contíguos, né, que se chama faixa de Gaza, são né, territórios soltos dentro do que seria o território mais amplo de Israel, e uma faixa de fronteira, que é a Cisjordânia. É assim que está a divisão até o momento. Então, o que é o Estado palestino? O Estado palestino é um Estado sem território. Porque o território palestino está dentro do Estado de Israel. Vocês conseguem compreender isso? Então, é um Estado que tem governo próprio, tem parlamento, tem eleições, tem um povo com uma língua comum, com uma cultura comum, com uma legislação comum, se entendem como um povo, mas não tem soberania sobre um território. Qual é o território da Palestina? Não tem. Eles têm uma... Não sei se o termo seria uma concessão, né, sobre esses territórios. Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Pessoal, Cássio, mas pô, era fácil de resolver isso, né? Era só dividir os territórios entre... Pessoal, se fosse fácil já tinha sido resolvido, né? Por que não é fácil? Porque na hora que tu vai dividir Jerusalém ao meio, quem é que fica com a metade histórica de Jerusalém? Porque lá na metade histórica tem mesquitas muçulmanas e tem sinagogas judaicas. E aí? Vai destruir. Se der para o árabe, ele vai destruir a sinagoga judaica. Se der para o judeu, ele vai destruir a mesquita árabe. Então, Jerusalém acabou ficando um território dividido, vamos dizer assim, não dá para dizer amigavelmente, né? Nem cordialmente, enfim, não sei, né? Entre esses bairros, né, árabes e bairros judeus. Tanto que boa parte dos atentados que vocês vão falar se dá em Jerusalém e não é por outro motivo. É a cidade santa, né? De, no mínimo, 3 religiões. Nós estamos falando de judaísmo, islamismo e cristianismo. Tá tudo lá. É o berço, né, dessas 3 religiões. Já o caso da faixa de Gaza é um caso um pouco mais complicado, porque são territórios, como eu disse para vocês, não contíguos, né? São territórios esparsos dentro do território israelense. Algumas partes desses territórios são até cercados, você já deve ter visto isso na televisão, né? Que cercaram partes do território onde ali dentro ficam os palestinos, né? Reclusos dentro de um território, né? Entretanto, num movimento mais recente, vamos dizer assim, do final dos anos 90 para cá, há um boom imobiliário, né, dentro de Israel, e começaram a avançar o território de Israel para dentro dos territórios da faixa de Gaza, para criar novos condomínios, etc, 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 para judeus. Resultado disso, conflito, né, nas fronteiras da faixa de Gaza com o território israelense, homem-bomba, atentado, tudo aquilo que vocês veem na televisão aí, no mínimo nos últimos 10, 15 anos ou mais, né? Se é que vocês prestarem atenção nisso. Mas, bem, é isso que vem acontecendo. Resultado disso, hoje os palestinos se queixam de que partes dos territórios que eram da faixa de Gaza estão sendo habitados, né, por essa especulação imobiliária, por esses novos condomínios de Israel que entram dentro do território. Então é um ponto sensível, né, da discussão. Bem, vocês entenderam bem o ponto da Palestina ser um Estado sem território, né? E, muito recentemente a Palestina e o seu representante, a autoridade palestina, Mahmoud Abbas, fez um movimento político interessante de reconhecimento do Estado palestino.
Pela ONU? Não, pela Unesco.